Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do retorno dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a continuação da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Primeira parte dedicada à homenagem aos 20 anos do ministro Gilmar Mendes na Suprema Corte Brasileira. E agora, a segunda parte, sim, teremos uma atividade jurisdicional, ou seja, teremos julgamento, possivelmente processo a ser apregoado, é a ADI 3396. Vamos ver em instantes ao vivo, direto do plenário. Renovando meus votos, boa tarde. Vamos, então, apregoar, depois dessa sessão de homenagens, vamos apregoar a ação direta de constitucionalidade 3396 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Nunes Marques. O feito corresponde ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 da Agenda 2030 da ONU, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Eu vou conceder a palavra ao relator, ministro Nunes Marques, e temos duas sustentações orais. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e Amicus Curiae, Federação Nacional dos Advogados e Fórum Nacional da Advocacia Pública. Então, Vossa Excelência, ministro Nunes Marques, tem a palavra para o relator. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhora secretária da sessão, senhores advogados, meu boa tarde a todos. Presidente, muito rapidamente, quero apenas registrar que eu afianço tudo o que foi dito pelos ministros Dias Toffoli e ministro André Mendonça. Quero dizer que Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, já não mais com a gente nesse momento, ministro Luiz Fux, Vossa Excelência escreveram importantes capítulos da história do nosso país. Me orgulha muito me ombrear Vossas Excelências, para mim, um dos dois grandes juristas do Brasil e dos melhores juízes que eu tive a honra de conhecer. Parabenizar o ministro Gilmar Mendes pelos 20 anos da jurisdição constitucional, parabenizar Vossa Excelência pelos 40 anos de magistratura, parabéns também pelas justas homenagens e desejo a ambos muitas bênçãos nas suas carreiras profissional e pessoal, extensivo também a todos os familiares que hoje se regozijam e se orgulham dos feitos de Vossas Excelências e das contribuições dadas ao nosso país. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Do relatório. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs esta ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar contra o artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 10 de dezembro de 97, cujo teor reproduzo. Artigo 4º. As disposições constantes do capítulo 5, título 1, da Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, não se aplicam à administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como as autarquias, as fundações instituídas pelo poder público, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Busca, em síntese, preservar em favor dos advogados da administração pública direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, a aplicabilidade das disposições do capítulo 5 do título 1 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Advocacia, mediante a declaração de inconstitucionalidade do artigo acima transcrito. Os artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia prevêem, em benefício dos profissionais advogados com vínculo de emprego na iniciativa privada, os seguintes direitos: isenção técnica e independência profissional no exercício da advocacia, caput do artigo 18, desobrigação de prestar serviços profissionais de interesse pessoal do empregador fora da relação de emprego, artigo 18, parágrafo único, salário mínimo da categoria fixada em sentença normativa, desde que não tenha sido ajustado antes em acordo ou convenção coletiva, artigo 19, jornada máxima de trabalho com 4 horas diárias contínuas e 20 semanais, excetuadas as situações em que haja acordo ou convenção coletiva em sentido diverso, ou contrato de emprego com cláusula de dedicação exclusiva, artigo 20,
Reembolso de despesas com transporte, hospedagem, alimentação, quando realizada atividade externa, parágrafo 1º do artigo 20. Recebimento de horas extraordinárias com adicional de pelo menos 100%, parágrafo 2º do artigo 20. Adicional por horas trabalhadas em período noturno de pelo menos 25%, parágrafo 3º do artigo 20, e percepção de honorários de sucumbência nas causas em que o empregador for parte, caput do artigo 21. Sustenta o autor que a norma impugnada, ao afastar a eficácia dos referidos dispositivos em relação aos profissionais da advocacia vinculados à administração pública, acabou por discriminar empregados apenas em razão da pessoa do empregador, vindo assim a desrespeitar o princípio da igualdade. Diz ainda ter sido inobservada a cláusula constitucional que obriga empresas públicas e sociedades de economia mista a se sujeitarem ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto a direitos e obrigações trabalhistas. Imprimiu-se ao feito o rito do artigo 12 da Lei 9.868 de 99. Em informações, o presidente da República sustenta a impossibilidade de se conhecer da ação, frisa não demonstrada ofensa direta à Carta Magna. Além disso, ressalta não haver o proponente questionado a rigidez do parágrafo 1º do artigo 3º da Lei 8.906 de 94, o qual também prevê a subsunção dos vínculos dos advogados na administração pública direta ou indireta aos respectivos regimes jurídicos. No mérito, manifesta-se pela improcedência do pedido. O Congresso Nacional entende necessário dar interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo atacado. Nesse sentido, defende que os efeitos da norma não alcancem os advogados classificados como empregados públicos, contratados por empresas públicas ou sociedades de economia mista atuantes no domínio econômico, sem monopólio, seja na produção ou comercialização de bens, seja na prestação de serviços. O advogado-geral da União manifesta-se pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, sustenta a procedência em parte apenas que se confira interpretação conforme a Constituição à norma questionada, excluindo-se de sua incidência as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuem no domínio econômico sem regime de monopólio. O Procurador-Geral da República opina pela procedência parcial do pedido, preconizando seja dada interpretação conforme a Constituição Federal ao dispositivo, de modo a manter fora de sua abrangência as empresas públicas e as sociedades de economia mistas atuantes no domínio econômico, desde que sem regime de monopólio. Resolvidas diversas questões relacionadas à admissão de amici curiae, o processo veio concluso. É o relatório. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Concedo, pela ordem, a palavra ao requerente, que é o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Vicente Martins Prata Braga, que disporá de 15 minutos para a sua sustentação oral presencial. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente dessa Egrégia Corte, parabéns pelos 40 anos de magistratura. Boa tarde, excelentíssimo senhor ministro relator, Nunes Marques, relator da ADI 3396, hora julgada, excelentíssima senhora ministra Carmenúcia Decana, e também quero registrar as felicitações pelos 20 anos do ministro Gilmar Mendes nessa Egrégia Corte. Todos os elogios são dignos do ministro, ele faz jus. Excelências, antes de adentrar no mérito das razões da ADI, gostaria de registrar que hoje é um dia muito triste para a Advocacia Pública Nacional, pelo falecimento do ex-presidente do Simprofaz, Hernani Brito, no acidente de carro, hoje em Vitória, no município do Espírito Santo. Ex-presidente até 2021, com 39 anos, perdeu a vida. Então, a Advocacia Pública Nacional está de luto em razão dessa partida tão precoce. Excelências, o que me traz essa tribuna hoje é a ADI 3396, que tem como objeto a declaração da inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9.527, de 97. Tal artigo 4º, ele busca afastar a aplicação do capítulo 5, título 1 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, no capítulo mais precisamente que trata do advogado empregado, a sua aplicação aos advogados públicos, advogados da administração direta, advogados das fundações, advogados das empresas públicas, sociedade de economia mistas e autarquias. É importante a gente fazer
uma cisão de tal artigo para que as razões aqui expostas fiquem melhor compreendidas. Quanto à primeira parte, que diz respeito que não se aplica à administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no que diz respeito ao artigo 21 do Estatuto da Ordem, que assegura ao advogado o direito de perceber os honorários sucumbenciais quando sagra vencedor em uma demanda, é importante trazer a essa Egrégia Corte os julgados do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à ADI 6053 do Distrito Federal, 6165 Tocantins, 6178 Rio Grande do Norte, 6181 Alagoas e 6197 de Rondônia. Tais ADIs foram julgadas por essa Corte no ano de 2020, 21 e 22 e assegurou ao advogado público o direito ao percebimento dos honorários sucumbenciais. Essa Egrégia Corte, de forma unânime, nos últimos julgados, entendeu que o Código de Processo Civil, no seu artigo 85, que veio a garantir ao advogado a titularidade, o direito de perceber os honorários sucumbenciais, é um artigo constitucional. E diversas leis estaduais também foram objetos de ADI, de autoria da Procuradoria-Geral da República, e esse Supremo, em sua totalidade, reconheceu que os honorários sucumbenciais pertencem, sim, ao advogado público. Então, quanto aos advogados da administração direta, aos advogados das autarquias e fundações, a gente entende que esse dispositivo encontra-se derrogado. No que diz respeito aos advogados das empresas públicas e sociedade de economia mista, é importante a gente trazer ao conhecimento de Vossas Excelências as celeumas que alguns colegas andam enfrentando ao perceberem honorários sucumbenciais nas demandas que eles patrocinam em favor desses entes, dessas pessoas jurídicas. Entender de modo discriminado, afastando o direito do advogado estatal, advogado público de estatal, de empresa pública e sociedade economista, de perceber os honorários, é fazer uma discriminação sem qualquer embasamento, sem qualquer fundamento legal. A Ordem dos Advogados do Brasil entende que tal discrime, sem justificativa, acaba por violar o artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito à isonomia, assegura o direito ao tratamento em igualdade de condições. Entendemos que essas empresas públicas e sociedade de economia mista, exercendo atividade empresarial, seja em regime de monopólio ou não, devem conservar em seu quadro jurídico os bons advogados. A partir do momento que a gente permite uma interpretação que retira um direito assegurado, já pelo Supremo Tribunal Federal, aos advogados públicos, de uma forma genérica, a gente tira de uma classe de advogados públicos, no caso de empresas estatais e sociedade de economia mista, a gente faz o descrime e a gente estimula que esses advogados lá não permaneçam e busquem outras profissões e busquem outras carreiras. Isso acaba retirando excelentes quadros, acabam evitando que excelentes profissionais permaneçam e façam a defesa de entes estatais que são tão importantes para a nossa democracia, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, como a Caixa Econômica Federal e diversas outras empresas públicas e sociedade de economia mistas, estaduais e federais. Temos que conservar, excelências, e dar efetividade ao princípio da eficiência, acreditando que a remuneração por performance é o que deve prevalecer nesse momento. Ao advogado, ao desempenhar o bom trabalho em favor do seu cliente e vir a se sagrar vencedor numa demanda, retirar dele o direito de perceber os honorários sucumbenciais é desestimulá-lo. É você retirar aquele atrativo, aquele plus, aquele algo a mais que ele vai ter ao se dedicar àquela demanda de uma forma eficiente, que é nada mais do que o princípio da efetividade no direito administrativo. Então, excelência, sem querer muito me alongar nos argumentos, agradeço a esta Egrégia Corte a disposição do tempo para sustentar oralmente as razões da ADI 3396 e, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pugnamos pela declaração de inconstitucionalidade da totalidade do dispositivo do artigo 4º da Lei 9.527 de 1997. Muito obrigado, ministro.
Agradeço, doutor Vicente Martins Prata Braga, e agora convido a Federação Nacional dos Advogados e Fórum Nacional da Advocacia Pública Federal para a sua sustentação presencial, dispondo também do tempo regimental de 15 minutos, o que o fará doutor Hugo Mendes Plutarco. Senhor presidente, muito boa tarde. Aproveito a oportunidade aqui também para parabenizá-lo pelos 40 anos de magistratura. Vossa Excelência muito nos inspira, juntamente com o ministro Gilmar Mendes, pelos 20 anos de magistratura constitucional. Excelentíssimas ministras, excelentíssimos ministros, eminente relator Nunes Marques, quero também me enfileirar aqui ao representante da OAB. A advocacia pública ela está verdadeiramente em luto na data de hoje, com o falecimento do José Hernani, dileto amigo, ex-presidente do Simprofaz até o ano passado, ano 2021. Vem aqui o Fórum Nacional da Advocacia Pública e a Federação Nacional dos Advogados tratar e se enfileirar aos argumentos trazidos pela Ordem dos Advogados do Brasil no sentido da ululante, da manifesta inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9527 de 1997. Pois bem, como muito bem trazido pelo eminente relator, são 4 dispositivos do Estatuto da Ordem que essa lei, ora impugnada, ela pretende não fazer valer para os advogados vinculados à administração pública direta e indireta. Pois bem, o primeiro dispositivo, o artigo 18, que peço venha aqui para poder lê-lo, traz o seguinte: a relação de emprego na qualidade de advogado não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Pois bem, senhoras ministras e senhores ministros, não há como exercer a advocacia sem isenção técnica e sem independência profissional. São características inafastáveis do exercício da advocacia. A advocacia exercida sem esses caracteres seria tão inútil e fantasiosa como a luta de Dom Quixote contra os moinhos de vento. É por conta disso que Sobral Pinto, e aqui lembrando as suas palavras, diz que a advocacia não é profissão de covardes, porque a altivez e a coragem necessárias para o devido exercício da advocacia só podem ser exercidas com a independência funcional, independência profissional e com a isenção técnica. Então, nessa linha de raciocínio, nessa intelecção, senhoras ministras e senhores ministros, essa disposição, ora atacada, ao buscar afastar essa disposição do Estatuto da OAB, fere de morte não só o princípio da isonomia, desigualando sem qualquer motivo de discrímine advogados vinculados à administração pública direta e indireta, e, ao mesmo tempo, também fere de morte o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, quando trata da liberdade profissional. Já o artigo 19 e 20 do Estatuto da OAB, que a lei impugnada busca afastar, ele trata do piso salarial e da jornada de trabalho, que, no âmbito das estatais, já estão sendo tratados em acordos coletivos. Mas, a partir do momento em que se busca afastar também a aplicação desses dispositivos, se cria uma odiosa distinção entre advogados a depender do seu representado. Se o representado for ente privado, teria um tratamento; se for ente público ou misto, teria um tratamento diferenciado. Pois bem, e o último dispositivo trata dos honorários de sucumbência. O Estatuto da OAB já era claríssimo no sentido de não haver distinção entre advogados públicos ou privados, entre advogados a depender do vínculo que tivessem com os seus empregadores, na percepção dos honorários de sucumbência.
mas é bem verdade que diversas entidades públicas trataram esses honorários como se verba pública fosse, colocando, inscrevendo, inclusive, essa receita desses honorários nos respectivos orçamentos e tratando como se verba pública fosse. Deste modo, o que é que foi necessário, e aí no laborioso trabalho com a edição do Código Fux, capitaneado pelo presidente Fux, na comissão de juristas da edição do Código, de forma verdadeiramente cirúrgica, se tratou dos honorários de sucumbência e deixou fora de dúvida que tanto os advogados privados como os advogados públicos, ou seja, todos os advogados brasileiros, têm direito à percepção de honorário de sucumbência. É bem verdade que o parágrafo 19 do artigo 85 do Código foi desafiado, as leis que trataram do artigo 19, do parágrafo 19, foram desafiadas diversas ADIs, a ADI 6053, que tratou dos honorários da Advocacia Pública Federal e diversas ADIs estaduais, mas que essa Suprema Corte, em decisão verdadeiramente irretocável, reconheceu que todos os advogados, sejam eles públicos ou privados, tenham direito à percepção de honorário de sucumbência. Então, por conta disso, senhoras ministras e senhores ministros, com força nesses fundamentos, é que o Fórum Nacional da Advocacia Pública e a Federação Nacional de Advogados requer o integral provimento da presente ADI para extirpar do ordenamento jurídico o artigo 4º da Lei 9527 de 1997. Muito obrigado por vossa atenção. Retorna a palavra a Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, para o voto. Como já havia dito, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem a doutrina e a jurisprudência classifica como um dos legitimados universais para a deflagração de processo de controle concentrado. Logo, não tem relevância qualquer discussão acerca da legitimidade para agir ou mesmo de pertinência temática. Embora tenha havido, no meio tempo, entre o ajuizamento da ação e a presente data, algumas alterações legislativas, tanto no texto da Constituição como na legislação inferior, tais alterações não são relevantes a ponto de tornarem-se objeto da ação, como demonstrarei adiante. Das questões preliminares. A ação deve ser conhecida. Ao contrário do que sustenta a Presidência da República, não se cuida aqui de ofensa reflexa à Constituição Federal. Da forma como a questão foi apresentada na petição inicial, a suposta ofensa ao princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º caput da Constituição da República, decorreria da existência de legislações conflitantes a dispensarem tratamento diferenciado para trabalhadores que não devem ser distinguidos entre si. A questão constitucional consistiria, então, em decidir sobre o afastamento da incidência de uma das leis, no caso, a de número 9527 de 97, na qual é encerrado o artigo 4º, ora impugnado, em favor da outra lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB, na qual incluídas as disposições cuja aplicabilidade se busca preservar, porque a primeira seria inconstitucional. Logo, o conflito não se daria propriamente entre as normas legais, até porque, fosse assim, se resolveria por mera revogação da lei anterior pela posterior, mas sim de uma delas com a Constituição, ao intentar afastar a incidência da outra. Nessa mesma linha especial, quanto aos advogados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, a edição de norma aparentemente contrária ao mandamento do parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, na redação original, configuraria ofensa direta à Carta Magna. Nessa tese proposta, não há paradigma de controle fora do texto constitucional. A indicação dos artigos 18 a 21 da Lei 8.906, de 94, demonstra a existência de normas mais benéficas aos advogados empregados, as quais teriam sido inconstitucionalmente derrogadas pelo artigo 4º da Lei 9.527, de 97. Portanto, na perspectiva do autor, não haveria ofensa reflexa à Constituição Federal, e sim direta, revelada no desprezo ao princípio da igualdade, consagrado no artigo 5º caput, e ao disposto no parágrafo 1º do artigo 173 da Carta da República, considerada a redação original. Rejeito assim tal preliminar. A outra preliminar suscitada pela Presidência da República confunde-se já com o mérito da ação,
é a seguinte: o parágrafo 1º do artigo 3º do Estatuto da Advocacia comporia o mesmo complexo normativo integrado pelo preceito ora impugnado, de modo que deveria ter constado da petição inicial para que a suposta inconstitucionalidade pudesse ser suficientemente superada por esta Corte. Eis o teor do dispositivo em questão. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Com a devida vênia, a ausência de impugnação do referido preceito não prejudica o conhecimento da ação direta. Na verdade, o autor deseja ver confrontada com o nosso documento básico a disposição contida na Lei 9.527 de 97, que é o artigo 4º, que especificamente retira dos advogados da administração pública uma parcela de direitos reconhecidos aos advogados empregados, ao passo que o artigo 3º do Estatuto da OAB faz exatamente o contrário, incluindo aqueles servidores no amplo conceito de atividade de advocacia. Depreende-se assim que seria paradoxal impugnar, neste processo, esse último dispositivo. Em outras palavras, imaginemos um conjunto de direitos dos quais são titulares os advogados empregados. Pois bem, o autor da ação intenta incluir os advogados da administração pública direta e indireta como titulares desse conjunto de direitos, mediante a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei 9.527 de 97. O artigo 3º do Estatuto da OAB, por sua vez, equipara a advocacia de um modo geral, de sorte que dele se poderia até extrair o que pretende o proponente, não fosse o fato de o próprio artigo 3º fazer acepções relevantes, como exporei adiante. Não seria lógico, portanto, que o ora requerente impugnasse o artigo 3º do Estatuto da Advocacia. Seria, de fato, contrário à tese que defende. Rejeito, por essas razões, as preliminares suscitadas. Passo à análise do mérito. É interessante que o artigo 3º do Estatuto da Advocacia não tenha sido lembrado na inicial, e aqui adentro, propriamente, o cerne da questão constitucional, porque, na verdade, ele já oferece a solução hermenêutica para o problema apresentado. O parágrafo 1º do dispositivo disciplina perfeitamente a questão e demonstra que a isonomia entre advogados atuantes em diferentes atividades precisa ser ajustada a cada situação concreta, não sendo um monólito a deslocar-se sem qualquer ajuste internamente ao sistema jurídico. Com efeito, é o próprio Estatuto da OAB, no mencionado parágrafo 3º, artigo 3º, parágrafo 1º, que preceitua estarem os advogados da administração pública a eles sujeitos, além de próprio a que se subordinem. Fica claro, então, que não foi o objeto nem sequer do legislador do Estatuto estipular um regime jurídico idêntico para todos os advogados nas mais diferentes situações profissionais, no caso, empregados em empresas privadas e aqueles que mantêm os mais diversos tipos de vínculo jurídico com a administração pública. É manifesto, pela leitura sistemática da Constituição, que a advocacia pública apresenta aspectos peculiares, merecedores da consideração específica do legislador, assim como não se pode equiparar completamente servidor público estatutário e empregado seletista. Nessa linha, para o deslinde da causa, é necessário estabelecer uma distinção inicial entre os advogados ocupantes de cargos públicos, isto é, servidores estatutários, e os seletistas em empresas públicas e sociedades de economia mista, empregados públicos. Advogados servidores públicos. Seria excêntrica a aplicação irrestrita aos advogados ocupantes de cargo público dos direitos conferidos àqueles sujeitos ao regime seletista, porque os primeiros são servidores públicos, como muitos outros, logo não poderiam ser tratados como empregados. Sabe-se que no texto constitucional o termo empregado remete a trabalhador subordinado ao regime da consolidação das leis do trabalho, CLT, e à legislação trabalhista correlata. Por exemplo, artigos 8º, incisos 7, 11, 167-A, incisos 1 e 6, na redação da emenda 109 de 2021 e o artigo 195, parágrafo 8º, 201, parágrafo 16, na redação dada pela emenda 103 de 2009.
Mesmo a expressão relação de trabalho, usada eventualmente pela Carta da República, não alcança de forma automática os servidores públicos. Tal nomenclatura, de resto, é tradicional no direito brasileiro e tem sido acolhida pela jurisprudência do Supremo, inclusive para solucionar problemas de competência jurisdicional. A esse respeito, destaco as decisões do plenário representadas pelas seguintes emendas: Constitucional e Trabalho, competência da Justiça do Trabalho, artigo 114(1) da Constituição Federal, emenda constitucional 45 de 2004, ausência de inconstitucionalidade formal, expressão relação de trabalho, interpretação conforme a Constituição, exclusão das ações entre o poder público e seus servidores, precedentes, medida cautelar confirmada, ação direta julgada parcialmente procedente. O processo legislativo para edição da emenda constitucional 45 de 2004, que deu nova redação ao inciso 1 do artigo 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente rígido. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Medida cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente, ADI 3.395, ministro Alexandre de Moraes, publicada no Diário de 1º de julho de 2020. No mesmo sentido, leio apenas o trecho em destaque, que diz: é competência da Justiça Comum Federal ou Estadual, conforme o caso, o julgamento de dissídio de greve promovida por servidor público na linha do precedente firmado no MI 670. RE 846.854, redator do acordo, ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário 7 de fevereiro de 2018. No mesmo sentido, no julgamento da ADI 3395, esta Corte reconheceu que a interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o poder público e seus servidores. Relator ministro Alexandre de Moraes, mencionado nesse acórdão, também de Sua Excelência, reclamação 44.025, em sede de agravo regimental, publicado no Diário de 24 de maio de 2021. Os servidores públicos que exercem a advocacia na administração direta, autárquica ou em fundação de direito público estão, portanto, naturalmente, fora da disciplina típica do advogado empregado, por se submeterem a um regramento constitucional e legal específico de direito público, que lhes confere direitos e obrigações peculiares ao servidor público. Ademais, o Estatuto da OAB, cujo projeto nasceu no Congresso Nacional, projeto de lei 2.938 de 92, iniciativa do deputado Ulisses Guimarães, do MDB de São Paulo, não poderia mesmo dirigir-se à disciplina dos advogados servidores públicos, senão subsidiariamente, porque as leis que regem tais agentes são de iniciativa privativa do Presidente da República e, por correspondência, em se tratando de Estado, Distrito Federal ou município, do governador ou prefeito, conforme disciplina o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Carta Magna. No entanto, isso não quer dizer, como faz crer o autor desta ação, que os advogados servidores públicos, à míngua da aplicação dos artigos 18 a 21 do Estatuto da OAB, estariam privados de direitos básicos dos profissionais da área em geral. Pelo contrário, os advogados públicos, por serem servidores, gozam de direitos que os advogados empregados não têm, tais como remuneração fixada por lei, licenças e afastamentos remunerados para estudos, inclusive no exterior, estabilidade no cargo, atuação definida por competências legalmente estabelecidas, regime próprio de previdência social, eventual foro por prerrogativa de função, etc. Os próprios direitos assegurados pelos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia ou são reconhecidos aos advogados servidores públicos em outras leis ou são nitidamente incompatíveis com o serviço público. Se não, vejamos. A isenção técnica e independência profissional no exercício da advocacia são asseguradas aos advogados servidores públicos em razão mesmo dos princípios da impessoalidade e da legalidade que animam toda a administração pública, caput do artigo 37, e tanto mais porque as funções por eles exercidas são estritamente técnicas. Esses servidores são chamados a se manifestarem sempre em termos técnicos, de maneira que se revela connatural ao exercício da advocacia pública tal independência, que, por óbvio, precisa ser compatibilizada com a hierarquia administrativa, cabendo ao servidor seguir a linha estabelecida pela cúpula da instituição a qual vinculado, recusando o cumprimento apenas de ordens manifestamente ilegais.
Lei 8.112 de 90, artigo 16, inciso 4. B. Quanto à prestação pelo advogado de serviços para o empregador fora da relação de emprego, está claro que isso é completamente inaplicável ao advogado servidor público. Ora, não existe um empregador nesse caso, mas servidores públicos que se relacionam institucionalmente em círculos de competência legalmente definidos. Ademais, se eventualmente o advogado público fosse obrigado, por uma força de fato, a prestar serviços privados a uma autoridade superior fora da relação estatutária, isso caracterizaria improbidade administrativa da autoridade, de sorte que a conduta poderia ser noticiada às autoridades competentes. Lei de Improbidade Administrativa, artigo 9º, inciso 4. C. Em relação ao salário mínimo da categoria fixada em sentença normativa, o próprio Estatuto da OAB, no ponto impugnado, artigo 19, ressalva a existência de acordo ou convenção coletiva, não mencionando o Estatuto Jurídico dos Servidores, porquanto dispensável fazê-lo, já que não são eles empregados. Os advogados públicos têm remuneração fixada por lei, geralmente bem acima da média dos valores pagos a advogados empregados, com direito à revisão geral anual. Sempre cabe, então, ao Congresso Nacional, mediante projeto de iniciativa do chefe do Poder Executivo, as sentenças normativas ou acordos coletivos, estipular periodicamente a remuneração e os reajustes cabíveis aos subsídios dos advogados públicos. D. No tocante à jornada máxima de trabalho de 4 horas diárias, contínuas e 20 semanais, excetuadas as situações em que há acordo ou convenção coletiva em sentido diverso ou contrato de emprego com cláusula de dedicação exclusiva, artigo 20 do Estatuto da OAB, é de notar-se que tal direito foi revogado recentemente pela Lei 14.365, de 2 de junho de 2022, de forma que agora também os advogados empregados seguem o padrão geral de 8 horas de trabalho diárias, consoante se vê na nova redação do caput do artigo 20 do Estatuto da Advocacia. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e de 40 horas semanais. Acresce-se que a antiga jornada de 4 horas por dia de trabalho seria de problemática aplicação para os advogados ocupantes de cargos públicos, pois criaria um privilégio injustificável em relação aos demais servidores, aí sim em violação à isonomia, dado que todos os funcionários cumprem jornada semelhante, definida em ato próprio da administração de acordo com as circunstâncias da instituição, limitada constitucionalmente a 8 horas diárias e 44 horas semanais, conforme disposto no artigo 7º, inciso 13, cumulado com o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. Não haveria razão objetiva para a exceção. Todavia, como visto, o tema perdeu interesse em controle abstrato de constitucionalidade em virtude da alteração legislativa mencionada. No que concerne ao reembolso de despesa com transporte, hospedagem, alimentação, quando realizada atividade externa, vale observar que há previsão dessa vantagem a todo servidor público, inclusive advogados, na forma de diárias, ajudas de custo e indenizações de transporte. Vê exemplificativamente os artigos 51 e 60 da Lei 8.112 de 90. Ausente, portanto, qualquer interesse prático na extensão da norma do Estatuto da OAB aos advogados públicos nesse ponto. Quanto à remuneração por hora extra, a Constituição garante aos servidores públicos o pagamento de adicional de pelo menos 50% do salário. Seria inviável, mediante lei ordinária dirigida a empregados privados, que não foi de iniciativa do Presidente da República, ampliar, no caso dos advogados servidores públicos, o valor do adicional para o patamar mínimo de 100%. O adicional de pelo menos 25% por hora trabalhada em período noturno, por sua vez, já é assegurado aos advogados públicos federais pela própria Lei 8.112 de 90, no seu artigo 75. Ademais, trata-se de direito típico dos trabalhadores em geral, também aqui falta interesse prático na extensão. Sobre o tema dos honorários de sucumbência, esta Corte já deliberou em inúmeros precedentes e, a partir do Código de Processo Civil de 2015, admitiu o pagamento a advogados públicos, respeitado o teto constitucional do serviço público, quanto ao total da remuneração, ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, relator o ministro Alexandre de Moraes, e ADI 6053, redator do acordo, o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020. Ou seja, os advogados públicos já têm esse direito por força de outras leis que não o Estatuto da OAB, de modo que a extensão a eles de referida previsão é não apenas inviável, como também desnecessária. E mesmo quando não tinham, cabiam à lei
de iniciativa do chefe do Executivo a criação de tal vantagem, como veio a ocorrer na União, por exemplo, por meio da Lei 13.327, de 2016, que instituiu o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para todos os advogados vinculados à Advocacia Geral da União. Em resumo, a não aplicação às carreiras dos advogados servidores públicos das disposições dos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia não gera nenhum prejuízo a esses servidores. Tais profissionais, na verdade, como se extrai do artigo 3º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, submetem-se a dois regimes, o do próprio Estatuto e outro específico do servidor público, razão pela qual hão de ser feitas acomodações recíprocas em ambos. Nessa coexistência, por vezes, a norma de um derrogará de outro, tudo à luz da Constituição Federal e dos princípios consagrados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nesse sentido, o Supremo já declarou que defensor público não precisa de inscrição na OAB para exercer suas atividades, em vista do disposto no artigo 4º, parágrafo 6º da Lei Complementar 80 de 94, ADI 4.636, ministro Gilmar Mendes, que disciplina especificamente tal carreira de Estado. Noutra ocasião, o Tribunal chegou a sumular, enunciado 644, o entendimento de que titulares de cargo de procurador de autarquia são dispensados de apresentar instrumento de procuração para agirem em nome da entidade a que vinculados, dado que sua representação se dá ex lege e não por mandato. Daí, porque mesmo a eventual procedência do pedido veiculado na presente ação não implicaria automaticamente completa equiparação entre advogados empregados e advogados servidores públicos, como pretende o autor, pois restariam diversas outras normas distintivas esparsas não impugnadas. Por determinação constitucional, os agentes que mantêm vínculo funcional estatutário com pessoa jurídica de direito público são classificados como servidores públicos civis, submetido ao conhecido regime jurídico único, caput do artigo 39, em vigor por força da liminar deferida na ADI 2135, plenário, redator para o acordo ministro Helen Grace, 1º de agosto de 2018. Portanto, advogados que integrem os quadros de tais pessoas jurídicas sob regime estatutário não podem ser tidos por empregados, ou melhor, advogados empregados. Antes, encontram-se na condição de servidores públicos, por isso mesmo submetidos a regime jurídico estatutário, o que, no plano federal, se dá com a Lei 8.112 de 90, além da legislação específica de cada carreira. O regime jurídico aplicável a cada caso deverá prevalecer se presente situação de conflito com os direitos genéricos da profissão de advogado, constantes do Estatuto da Advocacia. Logo, por evidente, não existe qualquer inconstitucionalidade no afastamento em relação aos advogados estatutários das regras dirigidas aos advogados empregados. Também é necessário enfatizar, como já ressaltei, que os servidores públicos, entre os quais os integrantes das carreiras da advocacia pública, desfrutam de variados direitos que, a despeito de não estarem dispostos na CLT, se encontram previstos nos regimes jurídicos que lhes são próprios, como no âmbito da União, na Lei 8.112 de 90. Conglobar tantos direitos com aqueles encerrados no Estatuto da OAB criaria uma casta de servidores distintos dos demais, regida por um regime híbrido privilegiado, no qual se somariam as vantagens oferecidas ao servidor público às garantidas ao advogado empregado na iniciativa privada e ao advogado autônomo, sem ônus que estes enfrentam. As carreiras da advocacia pública, ademais, pela posição eminente na defesa do Estado, devem ser de dedicação exclusiva e típicas de Estado, e assim percebem vantagens específicas que não são conferidas ao conjunto dos demais servidores, donde não haver qualquer risco para elas em não serem beneficiadas por alguns poucos direitos assegurados aos advogados empregados. Por todas essas razões, parece-me claríssimo que, em relação aos advogados estatutários, a norma impugnada é perfeitamente constitucional. Advogados empregados públicos. Não se pode afirmar, quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista, que seus agentes sejam servidores públicos, embora sejam, sem dúvida, agentes públicos. Essas entidades são concebidas para situações nas quais caiba ao Estado atuar como empresário, a fim de atender aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme disciplinado no artigo 173 da Constituição Federal. A propósito, ressalto que, embora tenham sido promovidas alterações na redação do artigo 173 da Constituição Federal pela emenda 19 de 98, posterior, portanto, à edição da lei impugnada, que é de 97, observa-se que o parâmetro de controle invocado, parágrafo 1º do artigo 71 e agora inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 173, não foi substancialmente alterado,
mas apenas remunerado e reescrito em termos mais claros. Confira-se, artigo 73, parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, que explore atividade econômica de produção, comercialização de bens ou de prestação de serviços. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Para efeito de comparação, eis a redação original indicada como parâmetro de controle, parágrafo 1º do artigo 173. A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Vê-se que não houve alteração jurídica relevante entre os textos, razão pela qual a ação de controle abstrato de constitucionalidade permanece apresentando interesse prático na sua solução. Pois bem, para avaliar a questão em análise, é preciso fazer uma breve contextualização histórica das empresas públicas e sociedades de economia mista dentro do sistema jurídico brasileiro, para que se compreenda bem a ratio legis do dispositivo constitucional invocado como estalão de controle. A exceção do Banco do Brasil, criado em 1808, ainda por Dom João VI, mediante associação de capitais públicos e particulares, alvará de 12 de outubro de 1808, que instituiu o primeiro Banco do Brasil com capitais privados, a que veio a associar-se à coroa em 1812, as empresas estatais, com os contornos atuais, ingressaram na vida econômica brasileira durante a Era Vargas. É o caso do Instituto de Resseguros do Brasil, o IRB, surgido em 1939, da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, de 1941, e da Companhia do Vale do Rio Doce, de 1942. A essa se seguiram a Companhia Nacional de Álcalis, em 1943, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, de 1945, e a Fábrica Nacional de Motores, em 1946. Todas essas empresas, embora assumissem a forma de direito privado, a fim de gozarem de maior flexibilidade nas operações econômicas, buscavam explorar atividades de notório interesse estratégico do Estado brasileiro. Este procurava, por meio delas, fomentar a produção de bens ou a oferta de serviços num contexto em que a indústria privada nacional ou não dispunha de capital suficiente ou não contava com incentivos mercadológicos para investir. Essa razão porque o regime jurídico dessas entidades sempre apresentou algum grau de hibridismo entre o direito público e o direito privado, nem sempre fácil de delimitar com clareza. Com o restabelecimento do Congresso Nacional em setembro de 1946, leis federais instituíram novas empresas públicas, entre as quais a Petróleo Brasileira S.A. Petrobras, de 1953, com monopólio estatal do beneficiamento do petróleo, e as Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, em 1961, empresa holding do Sistema Federal de Eletricidade. Dos anos de 1960 em diante, seguiu o país e os governos subnacionais criando empresas públicas e sociedades de economia mista para exploração das mais diferentes atividades, mais ou menos ao sabor das necessidades de cada momento histórico. Foi somente em 1967, por meio do Decreto-Lei 200, artigos 4º e 5º, que o nosso legislador se preocupou em oferecer definições precisas das características típicas das empresas públicas e sociedades de economia mista, consagrando em texto legal o caráter híbrido dessas entidades, o qual já era bem conhecido da prática administrativa. Como ressaltou Caio Tasto, em estudo que desenvolveu sobre o tema, o hibridismo das empresas públicas é lisconatural em razão mesmo da ideia que anima a sua criação, disse o eminente professor. As modernas empresas públicas, em sentido lato, de que as sociedades de economia mista são um gênero e se caracterizar como o próprio nome indica, pela comunhão de capital público e privado, são serviços públicos virtuais, nos quais a forma é de direito privado, mas o substrato é público. A sociedade privada, não obstante a função social da empresa, é voltada para o acionista. A empresa pública e a sociedade de economia mista, devendo também atender ao interesse dos acionistas, são voltadas para o usuário, ou seja, para a comunidade. É assim que, ora, a empresa pública se aproxima do direito privado, ora dele se afasta para aderir a princípios de direito público. E é justamente nesse contexto, e não como comando isolado e hermético, que a norma do artigo 171, parágrafo 1º da Constituição de 1988, precisa ser compreendida. Enquanto a disposição constitucional preceitua que as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias devem seguir o regime de direito privado, a própria Constituição e outros dispositivos, bem assim algumas leis federais esparsas, graças a autorizações constitucionais implícitas em normas de competência, instituem regras de direito público que devem ser por elas observadas.
Maria Silvia Zanella de Pietro observa que essas derrogações são fundamentais para manter a empresa pública como instrumento de ação do Estado, pois, se fosse de outro modo, isto é, se a empresa pública ou sociedade de economia mista seguisse exatamente o mesmo padrão jurídico de uma empresa privada, em tudo e por tudo, tal entidade seria uma empresa privada com mera participação acionária do Estado, em vez de empresa pública ou sociedade de economia mista. Entre as normas derrogatórias do direito comum, destaco as seguintes: exigência de autorização legal para a criação de empresa estatal, o que pressupõe um juízo positivo do Congresso Nacional ou por correspondência dos parlamentos locais a respeito do interesse público relevante para a criação de empresa pública ou sociedade de economia mista. Controle externo da atividade da empresa pelo Poder Legislativo respectivo, com auxílio do Tribunal de Contas. Sujeição a certas limitações orçamentárias típicas das finanças públicas. Exigência de concurso público para ingresso nos quadros da empresa. Proibição de acumulação de cargos e empregos públicos. Sujeição à ação popular e à ação civil pública. Sujeição a procedimento licitatório para aquisição de bens e serviços. Não sujeição à falência. Esses exemplos de derrogações do direito comum provam que, a despeito de o artigo 173, parágrafo 1º, na sua redação original, da Constituição dispor que as empresas públicas e sociedades de economia mista devem seguir normas de direito privado, isso só é verdade até o ponto em que ditas normas sejam compatíveis com o interesse público que ensejou a criação da entidade, o qual vem tutelado por outras normas da própria Constituição e, eventualmente, de leis ordinárias. Retomo o estudo de Caio Tácito. Falando especificamente sobre as sociedades de economia mista, assim assevera: na sociedade de economia mista não é apenas a posição majoritária que discrimina os acionistas. Há uma nítida diversificação entre o Estado acionista controlador, que visa exercer uma missão de interesse público relevante, e o investidor privado, legitimamente inspirado pelo exclusivo espírito de lucro. Há um conflito latente entre dois polos de interesse, ou seja, entre a permanência do acionista estatal, inerente à própria natureza da companhia de economia mista, cujo objeto social se confunde com a prestação de um serviço público lato, e a flutuação dos acionistas privados minoritários, principalmente atraídos pela rentabilidade das ações e suas cotações bursáteis. De tal forma, o Estado, como acionista, perturba o equilíbrio da sociedade que a lei de SA instituiu um direito especial de recesso para os acionistas, sempre que pessoa jurídica de direito público adquirir por desapropriação o controle de companhia em funcionamento, salvo se já se achava sob o controle direto ou indireto de outra pessoa jurídica de direito público ou no caso de concessionário de serviço público. Para concluir, desejamos enfatizar a convivência que se estabelece nas empresas estatais entre a norma pública e a norma de direito privado. Do conflito eventual entre elas, se possa oferecer como desafio ao intérprete, é fundamental ter presente que o direito privado é, no caso, instrumental, ao passo que o direito público é substancial e orgânico. O primeiro serve de veículo a que se alcance o objetivo traçado pelo último, ou seja, a finalidade pública da ação administrativa do Estado, definida em lei e visando ao bem comum. Volto eu. Não se pode perder de vista que a própria decisão política de criar e manter uma empresa pública ou sociedade de economia mista representa, desde logo, uma deliberação soberana de intervenção na economia de mercado do país e, como tal, não pode gerar uma entidade privada pura, inteiramente submetida às regras do direito comum. É nesse sentido que, insisto, a norma do artigo 171, parágrafo 1º da Constituição precisa ser lida com temperamentos. A Carta de 1988 procura restringir a presença do Estado na atividade econômica, de tal sorte que ela pode ocorrer apenas em duas situações, a saber, 1, imperativos da segurança nacional e 2, relevante interesse coletivo. Não por outra razão, a cada ciclo de governo, renova-se a discussão sobre privatização ou estatização de determinados setores da economia. O resultado prático dessas discussões, normalmente, é a criação ou a extinção de empresas públicas e sociedades de economia mista, tudo a demonstrar que tais entidades estão longe de ser objeto de interesse exclusivo do direito privado. Mesmo na comparação entre países, é comum recordar a quantidade de empresas públicas mantidas, nação a nação, como indício seguro sobre a visão de cada uma sobre a intervenção do Estado na economia. A esse respeito, o Brasil é tido como um dos países com mais empresas públicas no mundo. No último boletim das empresas estatais, do terceiro trimestre de 2021, constatou-se
que aqui havia 158 empresas estatais federais. O número já foi muito maior. Na década de 1990, privatizamos 119 estatais. Numa lista de 39 países compilada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, com dados de 2015, as 134 estatais federais que o Brasil mantinha na época colocavam o país em 4º lugar no mundo, em número de empresas públicas, atrás da Índia, da Hungria e China. Vizinhos, como a Argentina e Colômbia, contavam, respectivamente, com 59 a 39 estatais federais, ao passo que economias desenvolvidas, como a Alemanha e França, com 71 e 51. Estados Unidos e Reino Unido tinham 16 cada um. Várias questões geopolíticas importantes estão subentendidas na decisão soberana de criar ou extinguir uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. A pandemia de Covid-19, por exemplo, demonstrou que alguns setores aparentemente passíveis de serem entregues à iniciativa privada sem maiores efeitos mostraram-se, na verdade, cruciais para a segurança interna dos países, como ficou claro ante o colapso de algumas cadeias produtivas. A internacionalização de certas empresas mediante a venda de ações em bolsa de valores, muitas vezes também suscita o problema do investimento de estados estrangeiros em empresas públicas nacionais, um problema delicadíssimo e igualmente apto a demonstrar que não se pode superestimar o artigo 73, parágrafo 1º da Constituição em face de outros importantes dispositivos nela contidos. Empresas públicas ou sociedades de economia mistas monopolistas. Há um caso em particular em que não pode ocorrer a completa equiparação de uma empresa pública ou sociedade de economia mista a uma empresa privada, quando a atividade é exercida em regime de monopólio. Nesse cenário, não há razão para aplicar-se a lógica da concorrência, mesmo se a empresa não receber recursos do ente central destinados ao próprio custeio. É que, nesse contexto, a empresa pública ou sociedade de economia mista, dada a sua situação de fato, simplesmente não terá concorrente. Logo, não há por que invocar norma constitucional voltada, sobretudo, a proteger a livre concorrência. Parágrafo 1º do artigo 173. É dizer, no caso de a empresa pública ou sociedade de economia mista ser monopolista, não sujeita, portanto, à concorrência de congêneres estritamente privadas, mostra-se constitucional a distinção de tratamento feita por lei federal em relação aos empregados públicos, inclusive advogados, para atender peculiaridades do serviço, ainda que não haja subsídio do Estado. Tal empresa, não estando sujeita à concorrência privada, está mais próxima de um ente estatal que de uma empresa privada, não sendo lógico aplicar-se a regra niveladora do parágrafo 1º do artigo 173 da Carta da República. Esse foi o entendimento firmado pelo Tribunal ao decidir sobre a medida cautelar requerida nos autos da ADI 1522, sob a relatoria do ministro Carlos Veloso, de cujo voto extrai o seguinte trecho. O artigo 173 da Constituição está cuidando de hipótese em que o Estado esteja na condição de agente empresarial, isto é, esteja explorando diretamente a atividade econômica em concorrência com a iniciativa privada. Os parágrafos, então, do citado artigo 173 aplicam-se com observância do comando constante do caput. Se não houver concorrência, existindo monopólio, Constituição Federal, artigo 177, não haverá aplicação do parágrafo 1º do mencionado artigo 173. É que, conforme linhas atrás registrado, o que quer a Constituição é que o Estado empresário não tenha privilégios em relação aos particulares. Se houver monopólio, não há concorrência. Não havendo concorrência, desaparece a finalidade do disposto no parágrafo 1º do artigo 173. Volto eu. Nesse julgamento, o tribunal deu interpretação conforme ao dispositivo impugnado, medida provisória 1522 de 96, artigo 3º, que vale destacar, tinha a mesma redação do preceito aqui impugnado, para, sem redução de texto, excluir a incidência da norma às empresas públicas e sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não monopolística. No mesmo sentido, decidiu o Supremo ao apreciar o RE 407.099, ministro Carlos Veloso, publicado no Diário de 6 de agosto de 2004. Na ocasião, a segunda turma admitiu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por ser empresa pública monopolista, fosse beneficiária da imunidade tributária recíproca entre os entes federados. Eis a emenda do julgado. As empresas públicas prestadoras de serviço público distinguem-se das que exercem atividade econômica. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é prestadora de serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, motivo porque está abrangida pela imunidade tributária recíproca. Constituição Federal, artigo 150, inciso 6A. Ainda sobre a ECT, observo que esta Corte entende que o regime de execução por meio de precatório lhe é aplicável, exatamente por não haver concorrência com nenhuma empresa privada. Menciono
o AI 243.250, em sede de agravo regimental, primeira turma, ministro Sepúlveda pertence. Em outro caso, o tribunal assentou que a Sociedade de Economia Mista Estadual, prestadora de serviço público essencial em regime de monopólio, não pode ter os bens penhorados. Recurso extraordinário, 627.242, em sede de agravo regimental, primeira turma, redator do acordo, ministro Roberto Barroso, publicado no Diário de 25 de maio de 2017. Assim, não se aplica à empresa pública ou sociedade de economia mista nas situações em que o exercício da respectiva atividade ocorre sob o regime de monopólio, o disposto no parágrafo 1º do artigo 173 da Lei Maior, atualmente, inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 173, uma vez que não há concorrentes que possam sofrer prejuízo em razão de eventual tratamento diferenciado otorgado ao ente instituído pelo Estado. Por conseguinte, o quadro de funcionários de tais empresas não pode invocar plena equiparação com as das empresas públicas e sociedades de economia mista que se sujeitam à livre concorrência econômica. Não quero dizer que, com isso, que o tratamento dirigido aos empregados públicos de ente monopolista está autorizado a ser inferior ao deferido aos demais empregados públicos. Tenho que, por não ser aplicável a casos assim o disposto no parágrafo 1º do artigo 173 da Constituição Federal, é preciso admitir ao legislador federal a fixação de um regime jurídico eventualmente diverso em termos de direitos e obrigações. A disciplina, nesse caso, estará no campo do direito administrativo e não no direito do trabalho. A lei impugnada segue essa linha no entendimento ao determinar a não aplicabilidade de certos dispositivos do Estatuto da OAB a servidores públicos e empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista. Não verifico, portanto, em relação ao pessoal das empresas estatais monopolistas, nenhum vício de inconstitucionalidade na norma impugnada, porque realmente cabe ao legislador ordinário federal disciplinar os direitos e deveres de tais empregados, não necessariamente de forma idêntica à dos empregados em geral. Empresas públicas e sociedades de economia mista não monopolistas. Entendo não haver dúvida sobre a incidência plena do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, na hipótese em que a empresa pública ou sociedade de economia mista está sujeita à concorrência estritamente privada em sua atividade. De fato, o poder público, ao exercer atividade econômica em regime de livre concorrência, deve nivelar-se aos demais agentes produtivos, para que, assim, não se faça olvidar princípios da ordem econômica, em especial da livre concorrência, artigo 170, inciso 4, que seria menoscabo se o Estado pudesse atuar na ordem econômica privada, observando a disciplina mais generosa para seus empreendimentos. Nesse caso, torna-se imprescindível a submissão das empresas estatais não monopolistas às regras legais aplicáveis à concorrência privada, inclusive no que tange às normas trabalhistas. Vale sublinhar, quanto à força de trabalho das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que, embora recrutada por meio de concurso público, não é composta por servidores públicos em sentido estrito, mas por empregados ou empregados públicos, como majoritariamente prefere nomear a doutrina administrativista. Por tratar-se de empregados, entre os quais os ocupantes do cargo de advogado devem, de fato, incidir, conforme requer o autor desta ação, as normas específicas de regência, precisamente as previstas nos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia. Ora, o advogado empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ou ainda de uma de suas subsidiárias, não pode ser distinguido por lei do advogado empregado em geral, a não ser que haja norma constitucional expressa ou implícita a autorizar tal distinção, como no caso dos entes monopolistas. Da leitura dos autos, depreende-se que a legislação claramente intencionou pôr o Estado empresário a salvo das normas de direito do trabalho aplicáveis à concorrência, no tocante aos advogados contratados sob o regime trabalhista, em total e absoluto desrespeito ao postulado de nivelar entre os atores econômicos. Daí a necessidade de interpretar-se o dispositivo impugnado de acordo com o texto constitucional, conforme adiante se propõe. De fato, preceitou o artigo 4º da Lei 9.527 de 97, as disposições constantes do capítulo 5, título 1, da Lei 8.906, de 94, não se aplicam à administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo poder público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista. Quanto aos advogados servidores, como já ressaltei, a exclusão do regime dos advogados empregados não causa estranheza e chega a ser praticamente expletiva, visto que a própria Constituição e uma pletora de leis ordinárias já fazem essa diferenciação.
Agora, quanto aos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, especialmente as não monopolistas, a diferença criada pela norma impugnada não tem base constitucional, dado que, consoante determina a Carta Política, o Estado, ao atuar como empresário, deve submeter-se aos mesmos bônus e ônus do setor, a fim de que não seja desequilibrada a livre concorrência. Assim, apenas em aspectos específicos, expressa ou implicitamente regulados pela Constituição, pode o legislador distinguir empregados de empresas públicas e empregados em geral. Analisando-se o disposto nos artigos 18 a 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, cuja aplicação foi afastada dos advogados das empresas públicas e sociedades de economia mista, observa-se que nada ali pode ser negado ao advogado empregado público de empresa sujeita à livre concorrência, a saber, a. Independência técnica, b. Desobrigação de prestar serviços fora da relação de trabalho, c. Salário mínimo profissional, d. Limite de 8 horas de trabalho diário, e. Horas extras com 100% de acréscimo, f. Adicional noturno com 25% de acréscimo e g. Direito aos honorários de sucumbência nas ações em que o empregador for parte. Tudo isso é direito do advogado empregado, seja da empresa pública, seja da privada. No caso dos advogados empregados públicos, muitos desses direitos e até outros mais benéficos decorrem de outras leis e de acordos coletivos, mas não se pode excluir a aplicação do Estatuto da OAB como base mínima de direitos para os profissionais da advocacia ditos empregados. Mas ainda um ponto no qual é preciso diferenciar os advogados empregados públicos dos advogados empregados em geral. A questão do limite da remuneração mensal, ou seja, o teto remuneratório. A esse respeito, cumpre ressaltar que a Constituição tem norma especificamente dirigida aos empregados públicos. Artigo 37, inciso 11, na redação da Emenda Constitucional 19, de 98. Embora essa questão não tenha sido objeto da ação original, a afirmação de inconstitucionalidade parcial do artigo 4º da Lei 9.527, de 97, que declara em meu voto, implica consequências que precisam ser consideradas de ofício pelo tribunal, por tratar-se de questão surgida no bojo do julgamento e como consequência direta deste, a qual, ademais, é afetada por alterações constitucionais e legais que sucederam no curso do processo. Verifico adiante esses aspectos do problema. Do teto remuneratório. Dado que se reconheça aos empregados públicos o direito aos honorários nas causas em que o empregador for parte, é preciso, de fato, abrir um parêntese para a questão do teto remuneratório que surgiu supervenientemente por força da Emenda Constitucional 19 de 98 e que tem autonomia normativa na questão do regime jurídico dos empregados públicos. A remuneração, tanto dos servidores quanto dos empregados públicos, incluídos aí honorários advocatícios, não pode, em princípio, superar o teto constitucional estabelecido no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta autárquica fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados do Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. No âmbito do Supremo, tem sido firmada a jurisprudência no sentido de que a percepção de honorários por advogados públicos não pode implicar a superação do teto remuneratório do serviço público. ADIs 6165, 6178, 6181 e 6197, ministro Alexandre de Moraes, e ADI 6053, redator do acordo, também o ministro Alexandre de Moraes, todas julgadas na sessão virtual de 12 a 19 de junho de 2020. Essa orientação, por óbvio, aplica-se também aos advogados e empregados públicos, já que o artigo 37, 11 da Constituição Federal se dirige a todos os empregados públicos. De outro lado, vale observar que os empregados de empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária, que não recebe recursos da Fazenda Pública para despesas de pessoal e custeio em geral, não estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público, como já acentuou esta Corte em vários precedentes, ao interpretar o disposto no artigo 37, parágrafo 9º da Carta da República, na redação da emenda número 19 de 98. Aí, 563.842, em sede de agravo regimental, primeira turma, ministro Marco Aurélio, publicado no Diário de 1º de agosto de 2003. Recurso extraordinário 572.143, em sede de agravo regimental, primeira turma, ministro Ricardo Lewandowski.
Destaco, em particular, o acórdão proferido pelo plenário sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, na ADI 6.584. Eis a emenda do julgado. Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 99 de 2017, que alterou o artigo 19, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Distrito Federal e o artigo 19.10 da Lei de Organização do Distrito Federal. Teto remuneratório aos empregados de empresas públicas e sociedade de economia mista não dependente do erário do Distrito Federal. Violação ao artigo 37 da Constituição Federal. Medida cautelar confirmada. Inconstitucionalidade da emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal, número 99 de 2017. Interpretação conforme a Constituição ao artigo 19.10, de modo que a expressão empregos públicos se limite às entidades que recebam recursos do Distrito Federal para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Ação julgada improcedente. Aqui revelam-se dois subconjuntos de advogados empregados públicos. Os vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista contemplada para seu custeio por recursos dos entes centrais, chamadas de empresas dependentes pela Lei Complementar 101 de 2000, artigo 2º, inciso 3. E 2, os vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista não destinatária de recursos dos entes centrais para o custeio de suas atividades. Os primeiros estão expressamente submetidos ao teto remuneratório, ao passo que os segundos, por força de alteração constitucional promovida pelo parágrafo 9º do artigo 37, foram excluídos do teto remuneratório, conforme já expressei acima, com a indicação dos precedentes respectivos. Assim, conjugando-se todos os precedentes do tribunal a respeito do teto remuneratório para os empregados públicos, chega-se à seguinte síntese. A. Estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados empregados públicos vinculados à sociedade de economia mista ou subsidiária que receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio. B. Não estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados empregados públicos vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, nem seja monopolista, excetuado os que se enquadram na situação descrita a seguir. C. Estão sujeitos ao teto remuneratório os advogados empregados públicos vinculados à empresa pública ou sociedade de economia mista ou subsidiária que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, mas exerça sua atividade em regime de monopólio. E já encerrando, senhor presidente, por todo o exposto, conheço da ação e julgo parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme ao artigo 4º da Lei Federal 9.527, de 1997, excluindo de seu alcance apenas os advogados empregados públicos de empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias não monopolísticas, os quais, no entanto, assim como todos os servidores e empregados públicos em geral, também estão sujeitos ao teto remuneratório do serviço público. Constituição Federal, artigo 37, inciso 11, quanto ao total da sua remuneração, salários, mais vantagens e honorários advocatícios, com exceção daqueles vinculados à empresa pública, sociedade de economia mista ou subsidiária, que não receba recursos do ente central para pagamento de pessoal ou custeio, nem exerça sua atividade em regime monopolístico, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 9º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 19 de 98. É como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pelo voto extenso, aprofundado. Parabenizo Vossa Excelência e verifico pelas audiências dos colegas, pela adiantada hora, que devemos continuar o julgamento amanhã na sessão extraordinária. Então, agradecendo a colaboração de todos, eu declaro encerrada a sessão.